favor da manutenção da espécie. Não, agora tinha alguns estados que não podia. Agora pode tudo. No Brasil já pode fazer. Olá, estamos começando mais um painel regional. Você com a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde, horário que a gente faz sempre ao vivo para você, com as personalidades da nossa região e do Brasil, aqui pelas bancadas do painel, para aprofundar, discutir e debater os temas que fazem aqui a nossa pauta regional e, claro, os assuntos que estão também em discussão a nível nacional. Lembrando que a gente tem à sua disposição sempre o telefone aqui do painel, 3014 5281. E pelas redes sociais, também à sua disposição para você enviar aqui a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Nesta edição do Painel Regional, nesta segunda-feira, comigo aqui na bancada, já o Heraldo José dos Santos, nosso advogado e comentarista habitual, como também Francisco Pacilo, também todas as segundas participando aqui na edição do Painel Regional. Como a gente faz habitualmente, não é? Destaques das manchetes dos jornais, hoje, segunda-feira, o jornal parceiro do Painel Regional, aqui o DL, não é? Trazendo aqui na capa, o Diário do Litoral, a manchete desta segunda-feira: moradores de Cubatão têm medo. Não é? É a manchete do DL, por causa das ocorrências frequentes de crimes na cidade de Cubatão. Em razão de assaltos e boatos que circulam pelas redes sociais, a sensação de insegurança só aumenta em Cubatão, diz a manchete do Diário do Litoral. Heraldo recebe aqui 2, tá certo? Já fica um de prontidão aí, e não é para o Mantovani Calejon, né? Você que está aí do outro lado esperando a presença do Mantovani. Hoje o Mantovani está de folga acompanhando a gente em casa. Pacilo recebe aqui também o seu Diário do Litoral. Nós estamos aqui aguardando, dentro de instantes vai estar com a gente aqui o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, tá certo? Lembrando sempre, na abertura do programa, jornais entregues, e a gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada. Heraldo José, tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Maturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, doutor Pacilo, Ione. Vamos para mais um debate nessa mesa ruidosa. Mesa ruidosa que sempre conta aqui com o Francisco Pacilo na segunda-feira. Tudo bem, né, Pacilo? Tudo bem, Vuturão, Heraldo, Ione, telespectadores, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente, trazendo os assuntos que nos são caros na semana. Muito bem. Lembrando para você, 3014 5281, ligue para cá, participe com a gente, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV para sua mensagem. A gente está sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você pode então rever, como preferir, os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Não é? Quem está sempre atento aí à nossa produção e à sua participação aí com a gente é a Ione Furukawa. Tudo bem, né, Ione? Olá, boa tarde, Buturão, boa tarde, doutor Heraldo, doutor Pacilo, você aí de casa que está nos acompanhando nesse início de semana, à tarde de segunda-feira. O Facebook aqui já está aberto, esperando você participar com a gente, com dúvidas, perguntas, críticas, sugestões. Aqui é a Bancada Democrática. A nossa produção também está te esperando através do telefone. Muito bem, nós estamos ainda aguardando a presença do deputado Squassoni, né? Confirmado aí pela sua assessoria, com a nossa produção aqui do painel regional. Enquanto ele não chega, houve hoje um movimento complicado, né? Fechando aqui as rodovias que dão acesso às cidades aqui da Baixada Santista. Quem queria ir a Cubatão teve enorme dificuldade, quem queria subir pela Anchieta, a mesma coisa, tinha que pegar imigrantes lá pela saída de São Vicente, e quem estava fazendo todo esse movimento eram os representantes dos sindicatos funcionários públicos da Prefeitura de Cubatão. Há lá uma queda de braço, os funcionários pedem 8,7%, não tenho certeza agora, de reajuste, né? A Prefeitura oferece 8, pouquinho, tá certo? Então os dois na casa dos 8%, acho que precisava haver um entendimento aí. E uma outra situação, né? Quer fazer paralisação, quer fazer movimentação, quer reivindicar, tudo bem, a gente entende e apoia. Agora, fechar a estrada é dose, hein, Pacilo? Olha, Boturão, você tem toda a razão, é inaceitável, eu acho que é válido, democrático, sim, os trabalhadores têm que lutar por seus direitos, principalmente com a administração pública, que o que a gente tem visto aí deixa a desejar, né? É uma administração descompromissada, uma administração que dificilmente tem suas contas aprovadas. Normalmente, os administradores públicos têm dificuldades nos órgãos fiscalizadores e isto denota que há um despreparo.
Agora, o servidor, né, principalmente o municipal, no município de Cubatão, eu acho que ele deve centralizar toda a sua movimentação dentro do equipamento municipal e discutir ordeiramente, né? Claro, não precisa ser como um cordeiro, mas ele tem que se colocar de maneira firme, objetiva, com elementos e argumentos para reivindicar, né? Alicerçar, dar força para a sua reivindicação. Agora não fechar a estrada, olha, quanta gente teve que ir trabalhar no polo industrial de Cubatão, teve que subir, nós temos os fretados, carros com pessoas doentes, as pessoas que vão a consulta médicas em São Paulo, exames, isso é um pouco de responsabilidade. Eu acho que é absolutamente válido e natural uma reivindicação, uma discussão bastante ampla, mas com argumentação, dentro de uns limites, né? Eu tenho que respeitar o direito dos outros também. Pois é, eu tentei achar aqui, era um dos principais sites aqui, dos nossos companheiros aqui, que fazem aqui, não consegui achar uma informação a respeito da situação, né? Lamentavelmente, a gente só tem uma rádio fazendo jornalismo aqui em Santos, evidentemente é uma rede, né, que é a CBN, aí fica mais complicado ainda. Então você fica pegando informação, um amigo meu estava na estrada e o meu filho mais velho subiu também em direção a São Paulo. Esse amigo meu queria chegar até a cidade de Cubatão, onde trabalha, não conseguia, de jeito nenhum. E meu filho chegou uma hora atrasado em São Paulo, graças a Deus saiu mais cedo do que devia, não é? E comprovando que se você tem um compromisso às 10 da manhã em São Paulo, é melhor sair às 6 horas da manhã aqui de Santos, sempre, tá certo? Para evitar problema. Acho que a linha é essa mesma, né, Heraldo? Os servidores têm todo o direito de paralisar. Agora, o que não pode é atravancar as estradas, porque aí, na verdade, o mínimo que eles teriam, por exemplo, de solidariedade de outras categorias profissionais, acabam perdendo. Por quê? Porque erram na logística do movimento. Paralisou o funcionário público, vão para a porta das suas respectivas repartições e fiquem lá. Né? A população vai ser solidária. Agora, a partir do momento em que travam as estradas, impedindo outros trabalhadores, estudantes, enfim, de a população se movimentar, aí realmente perde a razão e totalmente desaprovada essa maneira e esse protesto de paralisação. Agora, o que a gente sabe também é que a prefeita lá também perdeu as rédeas, né? Essa semana mesmo veio falar de um novo aperto de 30% em todos os setores, talvez já com isso querendo prever não ter recursos para remunerar os servidores. Erra a prefeita e erram os servidores. Pois é uma situação difícil, complicada, né? Evidentemente, é o que a gente falou aqui, mas como estão os dois na casa dos 8%, né? 8 e um pouquinho para um lado, 8 e um pouco mais para o outro, entendeu? Acho que tem, né, um pouquinho de bom senso e a coisa se resolve, né? Para o bem-estar e pelo menos uma solução amigável que possa fazer com que a máquina continue funcionando do jeito que dá, né? Como bem disse o Heraldo, infelizmente em Cubatão a situação está muito grave também. Ô, Buturão, eu acho que o administrador público municipal ele tem que ter um bom senso, né? Porque ele tem o conhecimento exato da arrecadação. E eu estava observando aqui a notícia de imprensa que nós já chegamos com quase um mês de adiantado em R$1 trilhão, comparando com o ano 2014. E isso nos impostos municipais, estaduais e federais. Ou seja, houve um aumento, né, da tributação. O administrador público, ele sabe disto. Então, se ele, por uma questão de enésimos, né, econômicos, ele tem que ter o bom senso de saber que houve um aumento da tributação e, no mínimo, atender à reivindicação. Se houvesse uma diferença muito grande, olha, nós estamos discutindo, a prefeitura quer dar 10 e o servidor quer 15, nós temos uma diferença de quase 50%. Haveria de ser discutido o porquê dessa diferença. Mas uma diferença de centésimos, eu acho que é um pouco de turrice da prefeita. Muito bem. Só complementando, ainda na questão de greves, os portuários, né, os funcionários da Codesp deram um exemplo. Na semana passada havia aí um movimento, já haviam decretado greve, reivindicavam 8,8% e a Codesp oferecia apenas 4%. Chegou-se a um consenso de 8,4%, os trabalhadores aceitaram e evitou-se uma nova paralisação no porto. Eu acho que tem que ser por aí, até porque o momento que o país atravessa é dos mais complicados. Bom, você já vê aí no plano aberto o deputado Marcelo Squassone, deputado federal do PRB com a gente aqui. Obrigado pela presença, deputado, tudo bem? E, além disso, já emendo para você aí
mais de 1 trilhão arrecadados pelo governo federal, né? Das diversas instâncias, como lembrou aqui o Pacílio, e toda essa situação difícil na economia. Tudo bem, Spassoni? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez. Mas então, nós estamos realmente vendo todo esse monte de dinheiro que o governo arrecada e pouco acontece, né? Essa é a realidade, né? E o pior de tudo não é só quanto o governo arrecada, é quanto que de fato volta para nós aqui, né? Para o estado de São Paulo. A gente perde todo o tempo, né? Não sei se vocês lembram dos números, mas a gente tem 70 deputados e os outros estados pequenos lá, vamos dizer, Amapá, né? Rondônia, Roraima, eles têm 8 deputados. Então um deputado deles lá acaba atendendo 2, 3 cidades com o mesmo valor de verbas do que um deputado do estado de São Paulo tem que atender pelo menos 40 cidades com o mesmo valor. É bem diferente, né? Então o estado de São Paulo perde muito, o tempo todo perde. E a arrecadação sempre, em São Paulo, é desproporcional com o que a gente manda. A gente manda muito mais do que recebe, né? Esse tipo de discussão não acontece na Câmara? Não acontece porque Não há interesse. a minoria é paulista lá, né? Nós somos 70 contra 443, né? Acho que é difícil mesmo, né? Eles nunca vão deixar São Paulo levar algum tipo de, não é vantagem, de ajuste, né? São Paulo tenha de fato de volta um pouco mais justo o dinheiro que entrega para o governo federal. E ali é o seguinte, eu percebi já, tudo que é para perder, se é para alguém perder, primeiro perde o governo federal, em segundo perde o estado de São Paulo. Essa é a preferência da maioria dos deputados. É uma pena, mas é uma realidade, é difícil mudar isso. É tido como estado rico, né? É isso. Aqueles falam também de que o estado é muito rico, então não precisa tanto. É isso, essa é a ideia deles. Até agora, no caso que nós ficamos com essa falta de água toda aqui, o povo paulista sofrendo todo esse desgaste, e aí alguns deputados em tom de brincadeira falavam, vocês nunca deram bola para nós aqui do Nordeste, quando faltou água para nós. Agora estão preocupados? Agora que é com vocês, está todo mundo se mobilizando. Mais ou menos assim. E não foi um só que eu ouvi de vários o mesmo discurso. Ou seja, existe um preconceito contra o estado de São Paulo, com certeza. É verdade. Eu quero parabenizar o deputado Marcelo Spassoni pela sua singeleza, simplicidade, objetividade e honestidade. Este é um assunto bastante delicado que a gente deve colocar para representação, né, uma proporcionalidade, inclusive no retorno do recolhimento. Não é justo que o estado de São Paulo trabalhe como nós sabemos e não tenha retorno nenhum. Nós precisamos de um deputado com esta clareza, com esta transparência, e quando ele colocou assim, eu já percebi isso, em poucos meses de mandato. Então, quero parabenizá-lo aí por esta naturalidade e esta transparência, que é o que nós precisamos, especialmente no mundo político. Nós temos um VT Obrigado. Pronto aí para exibir aqui ao deputado. Vou deixar isso para o segundo bloco, tá bom, Ione? E a gente vai tentando atualizar as informações com relação ao que está acontecendo importante no Congresso Nacional. O Spassoni está na Comissão Parlamentar de Inquérito, não é? Do Petrolão, da Petrobras, enfim. Né? Lava Jato. Lava Jato, essa coisa dos desvios de dinheiro na Petrobras, e cada dia que passa vem uma nova delação premiada, agora uma nova delação que atinge a campanha do ex-senador Luiz Mercadante ao governo do Estado, o ministro da Comunicação Edinho Silva também, não é? Enfim. Onde estamos, que pé estamos nessa CPI aí, para onde avançou, onde devia avançar? Eu queria um rápido balanço seu aí, deputado. Tá, bom, eu tenho participado ativamente de todas as atividades da CPI, né? Estive até em Londres junto com alguns deputados, nós fomos lá para ouvir o ex-funcionário, o ex-diretor da SBM, uma empresa holandesa, que acabou também pagando propina para os funcionários da Petrobras, né? Nós fomos lá para ouvir o que a CPI queria ouvir de verdade, né? Era para quem que ele deu, quando ele deu, né? Exatamente esses detalhes. A coisa andou bastante, ele juntou um monte de documentos, mas ainda não é o que a gente esperava. Os deputados, eu acho que o papel principal da CPI, que todo mundo tem que levar em consideração, muita gente pergunta, mas para que serve a CPI? Se tem a polícia, se tem o judiciário, né? E acaba, a CPI serve para expor para toda a população o que acontece de fato. Porque você não tem acesso às informações todos os dias, diretamente com o juiz, com o procurador da República, você acaba ficando meio no ar com isso, né? Você pega as informações que a imprensa acaba passando nos jornais à noite, né? É difícil você saber de fato o que está acontecendo. A CPI, ela expõe claramente isso. Quando ela passa horas e horas ouvindo de uma pessoa que vai lá para depor,
de um depoente ou de algum investigado, né, o que de fato aconteceu, então você acaba expondo para o público, né, tudo o que está acontecendo de fato. Essa é a importância da CPI, acho, para todos nós. Também é importante porque no final da CPI, quando acabar a CPI vai propor novas normas, vai propor novas legislações que realmente podem de fato transformar alguma coisa, pode deixar um recado para a sociedade de que, olha, valeu a pena por isso, daqui para frente não vai acontecer mais dessa maneira. Acho que essa é a importância da CPI. E ela vai continuar, ela foi prorrogada mais 2 meses, eu acho que é capaz de prorrogar ainda depois de novo, mais uma vez, porque tem muita coisa acontecendo, é que você falou agora, cada dia tem uma novidade. Né? Essa delação do dono da UTC mexeu de novo com os meios políticos. Eu vou para Brasília hoje à noite ainda e tenho certeza que o assunto vai ser esse lá, né? Quem que estava naquela lista, por que estava, né? É importante, mais uma vez, isso vai ser exposto amanhã na CPI com certeza. Vai ser, mais uma vez, colocado claramente. Tem um deputado lá, o Júlio Delgado, ele está na CPI, ele faz parte da CPI, se eu não me engano, ele está sempre lá na CPI. Como é que ele vai agir amanhã? O nome dele está lá, vai lá se defender, vai lá para... Né? E assim por diante, todos os outros. Colocaram dessa vez o do PSDB também, que não estava o Aloysio, né? O Luiz Nunes não tinha sido citado dessa maneira, mas ele também disse que o dinheiro foi recebido de maneira correta, mas também temos que ver agora se foi de correta todo o dinheiro, né? Porque o delator disse que uma parte foi por dentro, outra parte foi por fora. Quer dizer, todo mundo parece que ali recebeu dinheiro na campanha dessa maneira, uma parte por dentro, uma parte por fora, e grandes quantidades, não é um dinheirinho, né? É dinheiro de monte, que a gente nem imaginava antes que existisse tanto dinheiro sendo dado assim para um político, né, ou para um funcionário público. Né? É um dinheiro que, quando a gente ouvia falar em corrupção, nunca se imaginou números tão estratosféricos como esse que a gente está ouvindo. Diga, parceiro. Deputado, eu acho que é muito importante a gente ter assim uma referência. Sumiu o dinheiro foi entregue, primeiro sumiu, e de que maneira que foi entregue? Saber que ele passaram a mão, que meteram a mão, que roubaram, isso é uma realidade. Agora, se ele foi mascarado, não, mas ele foi entregue e o Tribunal Regional Eleitoral aceitou as contas, etc. Isso a gente precisa ver também, quais são as condições, de que maneira e de que forma. Eu vou dizer aqui, eu me sinto muito tranquilo tendo alguém assim de primeiro mandato com esta vontade, com essa transparência, e na CPI. Eu acho que a CPI é um instrumento muito importante, tem inclusive poder de determinar a prisão de quem se insurgir contra a mesma. É importante que se faça, né, um apanhado efetivo, independentemente da Polícia Federal, do Ministério Público, da Procuradoria e etc. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com pessoas inteligentes, envolvidas, interessadas em descobrir alguma coisa. E depurar, sanear, passar uma cândida no meio político e tirar esse pessoal aí que vai lá para se beneficiar. Muito bem. Heraldo, não? Não, realmente a gente está acompanhando com bastante atenção. É como o deputado falou, a cada dia surgem novas informações, novas delações, relação de novos envolvidos e até mesmo gente que entrega a própria comissão fiscalizadora. Pois é. Quer dizer, eu queria saber do senhor se isso, de certa forma, acaba levando até um descrédito da própria comissão. Olha, no início houveram 2 nomes que foram citados que faziam parte da comissão, eles saíram da comissão, não ficaram. Então eu estou tranquilo lá dentro com os que hoje são membros. Eu acho que todo mundo que está ali está imbuído no mesmo objetivo, né, de conseguir apurar de fato, conseguir trazer a luz, né, das pessoas, para as pessoas entenderem de fato o que aconteceu no país. Quem aprontou alguma coisa tem que pagar por isso. Eu sou contrário a fazer uma avacalhação geral, porque eu acho que nós estamos perdendo muito com isso. O país está perdendo muito, as empresas estão parando, estão quebrando, milhares de pessoas já perderam emprego, a gente sabe disso no país inteiro. E acho que também não adianta a gente vamos pegar uma OAS, Odebrecht, essas empresas e quebrar a empresa, porque nós vamos quebrar com o país, daqui a pouco não vai ter mais solução. Agora, quem aprontou nessas empresas, né, quem levou a empresa a ganhar contratos com isso, que seja punido e a empresa vai pagar a conta, tem que devolver o que foi recebido, o que não devia ter sido recebido, né? Acho que é mais ou menos aí, vamos tirar do bolso deles, fazer eles pagarem a conta, mas acho que você querer proibir daqui para frente as empresas de trabalharem, quebrar as empresas, perder esse monte de emprego, nós vamos só piorar o país. Elas podem continuar participando das licitações, como participavam ou não? Estarão envolvidas? Não. Mas olha... Não podem participar? Não.
Eu fico um pouco preocupado com esse discurso, que não é do deputado, mas é dos delatores, não, dos envolvidos, de que, olha, nós vamos quebrar as empresas, o Brasil vai acabar. Tem que acabar com o cartel, sim, tem que acabar com o monopólio e tem que acabar com a roubalheira. Agora, tenho certeza, e falo isso com muita segurança, que nós temos empresas no Brasil, tem muita gente querendo trabalhar, tem empresa média, empresa pequena. Aliás, as empresas pequenas é que dão a estrutura da economia nacional. Então não é este pessoal que está aí, mafioso, que vai garantir emprego de ninguém. O que vai garantir emprego no Brasil é a lisura, a transparência, se empregar bem o dinheiro público, se fazer obras com material devido e adequado, não com aquele que está no edital e depois você põe de quinta categoria. Então eu fico um pouco preocupado, viu, deputado, com essa discussão, olha, nós vamos... Isso é um discurso aí do PT. Não, olha, vai ter desemprego, vai ter não sei o que, não vai ter nada. A melhor coisa que poderia ter acontecido no Brasil é essa operação Lava Jato, Petrolão, Mensalão, porque nós estamos depurando. Vamos sofrer um pouco? Vamos. Agora, tem gente para trabalhar no país, tem gente, e a maioria dos brasileiros, a quase totalidade, são honestos e trabalhadores. Muito bem. O pastor quer completar? Quero, não, só para lembrar, eu não estou defendendo essas empresas especificamente. Eu só acho que é o seguinte, as empresas, nesse momento não tem quem substitua o que essas empresas imediatamente. E nós estamos vendo os postos de trabalho serem fechados, porque elas estão com os contratos em andamento e não estão recebendo. Então, nós estamos mandando todo mundo embora, indiscriminadamente. Pelo que eu percebi, 30% dos postos de trabalho dessas empresas já foram perdidos já. A Odebrecht tem 200 mil funcionários, são 200 mil famílias, nós estamos falando em quase 1 milhão de pessoas, né, que podem sofrer, já estão sofrendo, né, imediatamente. Eu não estou defendendo que a empresa tem que ser salva porque o dono da empresa é bacana. É porque, nesse momento... Ele tem que ter outra solução para dar uma continuidade e, claro, não deixa participar mais dessa maneira, façam com que outras empresas venham participar, porque ali é o seguinte, quem tem atestado para participar de certas obras grandes são só essas empresas que fazem esse cartel mesmo. Nós temos que dar chance para outras, está certíssimo. Mas não dá para quebrar todo mundo imediatamente, porque o que está acontecendo com o país é o reflexo desse exagero, né? Vamos quebrar todo mundo, eles têm que ser castigados. Vamos castigar, eu quero castigar, não estou falando ao contrário. Mas eu tenho medo de exacerbar essa força toda em cima de gente que não vai ter como se defender. Né? E onde é que eles vão arrumar emprego imediatamente, todo esse monte de gente? Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho, só fechar o break e passar uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que a música vai invadir o centro histórico aqui da cidade durante o Festival Santos Café, de 9 a 12 de julho. Muito blues, MPB, jazz, samba, choro e bossa nova também. Vai acontecer na Rua do Comércio, será o palco aí principal para as atrações do Festival Santos Café. Intervalo, então, já a gente volta com o painel regional. É muita gente, é muito grande. Você não pode passar o contrato para outra empresa. Não. Exatamente, mas isso acontece. Não, estou dizendo o governo, entendeu? É da Odebrecht o contrato. Você sabe que amanhã é a maioridade penal, vocês sabem disso, né? Amanhã é a votação na maioridade penal. Isso é... Só para saber. Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do painel regional. Aqui à minha esquerda o Heraldo José dos Santos, nosso comentarista habitual, e o Marcelo Spassoni, deputado federal do PRB. Presença importante conosco nesta edição, com o Pacilo, sempre às segundas-feiras com a gente, tá certo? O telefone segue aberto, 30 14 52 81 e pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV. Ione Furukawa, temos aí um VT pronto e tem a ver com a votação de amanhã do Congresso Nacional, não é isso? Exatamente. A nossa equipe de reportagem foi hoje até o Guarujá, né, perguntar para o pessoal sobre a redução da maioridade penal que vai ser votado no Congresso. Porém, aconteceu um fato muito esquisito na sexta-feira no Guarujá e por isso que a nossa equipe foi para lá. Acho que em frente a uma escola teve uma confusão. Vamos ouvir. Preso na escola, na Hélio Ferreira, 540 alunos de outras unidades de ensino estão enfrentando a polícia aqui em Vicente de Carvalho. Olha só, os adolescentes na rua enfrentando a polícia militar. Já teve bomba, pedras para tudo que é lado, já quebraram o vidro das escolas. Tivemos que guardar os carros,
os alunos aqui dentro estão protegidos, mas esses são alunos, sabe Deus da onde. Boa tarde, Ione. Boa tarde, amigos do Painel Regional. Estamos agora aqui no Guarujá, na Pérola do Atlântico, aqui no bairro Jardim Boa Esperança, onde no dia 26 de junho, na última sexta-feira, um fato deixou os moradores aqui assombrados. Muitos jovens entraram em confronto direto com a polícia militar. E aí eu estou aqui com o senhor José Marcelino, que vai falar pra gente se ele é a favor ou contra a lei que está para ser aprovada agora no Congresso Nacional, da diminuição da maioridade penal, ou seja, o jovem de 18 anos ser penalizado a partir dos 16. O senhor é a favor ou contra? Eu sou contra. Eu acho que não deve fazer isso, porque não vai resolver o problema. Estamos com Kathleen, outra jovem aqui do bairro, e que vai expressar a opinião se é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Por quê? Porque os jovens hoje em dia precisam de trabalho e, por não ter um trabalho, acabam saindo para poder tentar ter. E nisso eles acabam se perdendo pelo mundo e roubam essas coisas e, acabam se perdendo mais ainda, começam a roubar, matar. E deveria ter, porque a partir disso começaríamos a ter, uma educação melhor, talvez. Muitas coisas poderiam evoluir depois disso. Boturã, então agora é mais uma opinião de uma jovem. Agora nós estamos com a jovem Kathleen, que também vai dar opinião se ela é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal. Você é a favor ou contra? Eu sou contra. Por quê? Porque cada cidadão e cada criança, a partir de 13 a 14 anos, ela já tem a mentalidade de o que é certo ou errado. Se ela está fazendo aquilo, é porque ela quer fazer próprio, não é indicação de pai ou indicação de amigos, é por própria vontade. Então, se a criança já 14 até os 18 anos já tem mentalidade, ela tem que saber do próprio coração, da própria mente, que não pode fazer aquilo. Então agora quem falou foi o jovem, hein? Imagens, Marcos Guerreiro, eu, Cristiano Silva, seu repórter cidadão aqui do Jardim Boa Esperança para o Painel Regional. É com você, Boturão. Cristiano, né? A gente começa então com essa situação que aconteceu lá sexta-feira à noite, na escola da Boa Esperança, o deputado Squassone, com os jovens envolvidos, enfim, né? Esse tipo de situação que acaba gerando todo esse processo que nós estamos acompanhando e deve ser ao fim agora no Congresso Nacional com a votação... Amanhã. Ou não amanhã, né? A votação ou não da redução da maioridade penal para 16 anos. E aí, deputado? Bom, o tema é super polêmico, né? A gente tá todo mundo discutindo. Eu vou falar, assim, como já foi dito que eu fui sincero, eu vou continuar sendo sincero. Eu não vou fazer nenhuma demagogia aqui, dizer que coitadinho do jovem que matou. Eu não acho. Eu acho que é o seguinte, quando a pessoa tem 16 anos e eu tenho filho de 17, vai fazer 18, já morou fora do país, já fez tudo o que ele tinha que fazer, agora você vai me dizer, mas ele teve condições de ter educação, né? Então, é o discurso do PT, é esse discurso. Coitado do jovem que não teve educação, coitado do jovem que não teve pai, mãe, que não teve família. Claro que sim, né? Mas eu tenho para mim que é o seguinte, um jovem com 16 anos tem total discernimento para saber que não pode pegar uma arma, assaltar e matar alguém. Ele sabe também que não pode estuprar alguém e matar a pessoa porque vai ser preso. Essa que é a nova regra, né? Se acontecer. Não é para todos os crimes. Ninguém vai colocar na cadeia um menino de 16 anos que pela primeira vez estava com fome e roubou um sanduíche, roubou um chocolate no supermercado. Esse não vai ser preso. Ninguém tem que se preocupar com isso. Porque muita gente está achando que todos os deputados vão votar alguma coisa para colocar todos os jovens na cadeia. Esse é o discurso que eu estou ouvindo todos os dias lá em Brasília, por quem está querendo, na verdade, mentir para a população. No projeto que vai ser votado, como foi aprovado na comissão especial para esse assunto, é que crime hediondo cometido por menor hoje, de 16 anos a 18, ele vai ser punido como adulto. Ou seja, o cara que estuprou, que matou depois de um assalto, né, que comete um homicídio doloso gratuitamente, né, é esse cidadão que vai para a cadeia. Não vai um jovem que roubou um tênis, por exemplo, e saiu correndo com tênis. Isso não vai acontecer.
Então a gente tem que ter um entendimento que é o de toda a população brasileira, que não aguenta mais ver todos os dias a mesma notícia, só isso. A lei muda no espaço e no tempo e de acordo com os costumes mudaram, não dá mais para aguentar todos os dias a mesma notícia e ninguém toma atitude. Mas, claro que tem outros problemas que vão vir depois desses, aí que nós vamos falar, bom, e a educação? E as condições que esse jovem não teve para chegar até virar um criminoso? Tá tudo certo, tudo bem, tem que tratar esse assunto também, mas separadamente. A lei tem que ser um pouco mais dura. A lei tem que ser uma lei que corresponda ao anseio da população. A população quer, na sua grande maioria, 90% quase, que o jovem que comete um crime desse tipo vá para a cadeia. Eu vou votar amanhã, com certeza absoluta, para que isso aconteça. Eu espero que quem está hoje torto lá ainda, que não sabe o que faz, é o PSDB. Tomara que até amanhã uma grande parte quer, uma parte não quer, eles vão um pouco de acordo com a valsa, né? Se a valsa está boa para cá, se a população acha bom, eles vão, senão não vão. E o PT, nessa maluquice, que para mim é uma maluquice, porque a conversa que eles têm de um deputado para o outro, eles dizem, não, mas vocês querem colocar todo mundo na cadeia, vai encher as cadeias. Ué, a cadeia é para isso, é para ficar cheia de ladrão e de bandido que mata. Se eles matarem, vão para a cadeia. Eu fui pegar o avião na semana passada, lá em Brasília, e vi um monte de jovens que falaram que são estudantes, mas não são estudantes porque eles estavam inclusive no horário que eles deviam estar na aula, né? No aeroporto, provocando os deputados que iam entrar no avião. E aí vieram gritando, né? Você vai votar o quê? Eu falei, eu vou votar a favor da redução da maioridade. Mas você vai exterminar os jovens? Eu falei, vou exterminar nada, eu vou colocar na cadeia o que mata, você está estuprando alguém, vai matar alguém? Você não vai acontecer nada com você, para ele. Vai para a escola, eu falei para ele, vai para a escola que você está fora do horário aqui, pô. Quer dizer, está tudo errado. E tem gente orquestrando essa molecada para ir lá em Brasília, como vai ter amanhã também, igual. Vai ter um grupo lá, como teve todo esse tempo, pago. Eu não sei interesse de quem que é um negócio desse, pagar jovem para ir até Brasília, de vários estados, para gritar não a redução, e ficam fazendo um show lá pago por alguém. Porque não é possível que alguém se mobilize para isso, sem que tenha por trás um interesse político, não sei de quem. Deputado, não ficou claro quando o senhor fala que só vai ser penalmente responsabilizado o jovem que cometer crime hediondo. Sim. Porque a partir do momento em que se reduz de abrangência geral a redução da maioridade, o jovem a partir de 16 anos, caso seja aprovado o projeto, ele vai responder por todos os crimes. É claro que um crime de furto, um crime de dano e tal, a pena bem mais reduzida não vai para a cadeia. Assim como outros crimes. E sendo primário também não vai, assim como hoje o que já tem 18 anos. Mas se reduz, atinge todos de uma maneira geral. Não vai ser assim, então. Eu, a princípio, ia ser dessa maneira. Era essa maneira que foi apresentada inicialmente. Reduz para 16 em tudo e pronto. Não é assim que vai ser votado amanhã. Pelo menos o voto do relator, que foi o relatório que foi aprovado pela maioria, não é mais assim. Foi alterado para só a redução para os que cometerem crime hediondo cumprirem pena na cadeia. Se fizer um essa assalto, redução. à mão armada, à luz do dia, levar o dinheiro, for pego na esquina e tal, ele vai para a Fundação Vai para a Casa. Fundação Casa. E aí, uma outra parte. Hoje, o jovem fica preso na Fundação Casa, ele fica no máximo 3 anos recluso, não é isso? Isso. Então, o que também tem que ser modificado. Além de baixar a maioridade penal para modificar o ECA. esses que são verdadeiros bandidos, assassinos, nós temos que também modificar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem que ser alterado, colocando esse jovem por até, como sugeriu até o governador de São Paulo, né, que ele fique até 7 anos cumprindo uma reclusão ou outro tipo de pena qualquer. Socioeducativa. Se é que alguém se socioeduca dentro de um lugar desses, né? A gente sabe que é difícil para burro. Tem muita coisa para ser feita mesmo, para que um dia esse jovem possa chegar num lugar desse e sair melhor do que entrou. É uma pena, mas eu não acredito muito nessas ressocializações. Eu acho que quem dá uma base para todo mundo é a família. E eu não estou vendo no Brasil as famílias serem valorizadas por ninguém, pela televisão o tempo todo, pelos políticos. Eu não vejo alguém falar, não, vamos organizar as famílias primeiro, né, para o jovem não sair abandonado fazendo maluquice por aí.
Porque a maioria desses daí que fazem esses assassinatos, essas coisas, são jovens largados a vida inteira. Que não tiveram pai e mãe, não tiveram família, avô, avó, que cuidasse deles pelo menos. Pacílio, pois não. Olha, eu acho que é todo um conjunto de medidas, né? Eu tenho uma visão a respeito de que não basta simplesmente reduzir a maioridade penal. Vejo assim, com essa bastante clareza aí, e confiança que está fazendo melhor, e eu acho que isso é uma realidade, isso é importante votar dessa maneira. Eu vejo que o crime deveria ser penalizado de acordo com a sua gravidade, porque nós já temos instrumentos no Código Penal para isto, né? Como tem outros estados, na América ou na Europa, criança de 10, 12, criança entre aspas, cometeu um crime grave, de proporções assim inimagináveis perante a sociedade, não pode ficar no conjunto da sociedade. Agora, sou obrigado a concordar de que, trazendo um exemplo aí paralelo, eu acho que as mortes no trânsito diminuíram muito. Por quê? Porque houve penalização. Então, isso acho que se tiver dentro dessa lógica, talvez venha ajudar a reduzir. Mas isto não é suficiente. Nós precisamos de educação, nós precisamos de investimento. Esse pessoal não tem que estar na rua, esse pessoal tem que estar no mínimo 8 horas na escola. Então, fora disso, nós podemos diminuir para 10 anos e nós não vamos ter resultado nenhum. E amanhã, então, teremos a votação na Câmara dos Deputados, é isso? Isso. E aí depois vai ao Senado? Como é PEC, ela tem que passar 2 vezes na Câmara dos Deputados, proposta de emenda constitucional, né? Ele tem que passar 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado. Qual é a sua avaliação aí de momento? Mais chance de passar ou de não passar? Eu acho que passa na Câmara, mas eu acho que nós vamos ter dificuldades no Senado. Pelo menos é o que a gente ouve todos os dias ali. Tomara que passe nas duas. A sociedade espera essa mobilização, espera essa atitude dos congressistas. Eu acho que não é possível que a gente não tome essa atitude. Ninguém vai perder nada com isso. Não vai ter nenhum bonzinho ficando na cadeia, nenhum santo na cadeia. Nós vamos colocar na cadeia só quem mata. Não é possível que alguém não vá ser sensível amanhã a essa vontade da população que elegeu todos que estão lá dentro. Né? Quem elegeu está pedindo o voto para redução. Tenho certeza absoluta disso. As pesquisas de opinião aí, espalhadas pelo Brasil afora, aí, as últimas que eu vi realmente dão aí uma margem elevadíssima para redução, embora eu acho que a sociedade não está debatendo, né, com a profundidade devida essa questão aí da maioridade penal. Agora, deputado, mudando um pouquinho de assunto, antes da gente encerrar o bloco aqui, se encerrar, a gente volta a isso rapidamente, no bloco que vem, o terceiro bloco. Está sendo criada uma frente parlamentar aqui em prol do desenvolvimento, crescimento, enfim, da Baixada e do Vale do Ribeira aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados federais estão convidados também a participar, né? Vou sair daqui e vou direto para lá, para a Assembleia. Tá certo. Vamos saber qual é a expectativa daqui a pouquinho também, é claro, a participação do telespectador com a Ione em instantes após o nosso break, tá certo? A gente volta já já. Na regra deles, que eles podem só viajar de executiva. Vai voltar, atenção. Não, eu não vou bater nada. 60 mil por mês, você vai advogar. Eu não vou bater nada, eu estou falando que é muita paulada em cima de... Estamos com o terceiro bloco dessa edição do painel regional, aqui com o Heraldo José, com o deputado Squassone do PRB, aqui da nossa região metropolitana. Squassone foi presidente da Câmara de Guarujá. E claro, Francisco Pacílio conosco, e a Ione agora com as participações importantes do telespectador, nosso parceiro do dia a dia também. Exatamente. Pergunta do Carlos Satum. Deputado Marcelo, quando o político corrupto também irá para a cadeia? A gente paga o salário de vários. O que o senhor acha? Só o menor vai para a cadeia? Vários políticos já foram para a cadeia recentemente, né? Estão indo, né? Estão indo. Olha, eles têm que ir. Vai acontecer agora de novo. Já tem alguns ex-deputados que estão presos lá em Curitiba. Isso vai acontecer cada vez mais, gente. Agora, não dá para fazer uma caça às bruxas, sair na rua, queremos prender todos que a gente achar que estão roubando. Nós temos que prender quem, de acordo com a lei, né, foi devidamente condenado e vai preso. Hoje acho que está muito mais fácil acontecer isso. No passado não acontecia. Eu não via notícia nenhuma, nunca alguém ouviu falar que prenderam deputado federal, que prenderam ex-deputado federal, né, ex-ministro. Agora está acontecendo, e todos os dias. Verdade. Mais participações com a gente, Ione? Pergunta do Raul Gonçalves, ele é do Parque Bitaru.
Deputado Squassoni, por que o senhor alugou um carro blindado de R$6 mil para andar em Brasília? Você tem recebido ameaças de morte? A informação saiu em um jornal regional. Em Brasília ou em Guarujá? Não, o carro blindado é normal isso aí, porque você pode, na Câmara dos Deputados, todos os deputados têm direito a alugar carro até um certo valor. Eu estou até pela metade do valor que eu usei até agora da verba para alugar os carros. Os deputados estaduais têm um carro da frota da Assembleia que o deputado estadual usa, com a placa preta, que todo mundo conhece, a placa AL e o número do carro do deputado. O deputado federal é diferente, o deputado federal ele aluga o carro com a verba da Câmara, faz parte do trabalho do deputado ter o carro, e o blindado é por segurança mesmo, lógico. É uma questão de, eu vou em alguns lugares que são perigosíssimos por causa da CPI, também a gente tem ido, e precisou, foi um momento que foi necessário. Eu sempre tive carro blindado particular, não é por causa da Câmara só. Por morar no Guarujá, não? Por morar no estado de São Paulo, estado de São Paulo. Eu acho que o Guarujá é menos perigoso que a cidade de São Paulo. Quem fala, o Guarujá, a gente ouve muito falar mal do Guarujá o tempo todo da segurança, é perigoso, eu tenho medo também de algumas situações lá, claro, como qualquer pessoa normal. Passa no túnel à noite? Eu acho que é perigoso mesmo, tem que tomar cuidado. É perigoso, né, deputado? É perigoso. Agora, não é o Guarujá só, é o estado de São Paulo que é perigoso, né? Todinho é perigoso, e acho que a cidade de São Paulo é muito mais perigosa que o Guarujá. Para quem anda na rua, é muito mais perigoso. Aqui o Guarujá chama atenção, a mídia sempre lembra do Guarujá, todo mundo que é importante no estado de São Paulo, no país, tem alguma coisa no Guarujá, então o Guarujá acaba sendo lembrado o tempo todo quando tem algum assalto. Pois não, Ione. Pergunta do Uriel Vilas Boas. Convidados, qual o posicionamento da segurança pública quando se leva em consideração o planejamento das ações policiais, efetivos e os equipamentos necessários? E por que tanta ênfase no trabalho da PM e não se fala em projetos sociais para acabar com o crime? Esse é um problema sério que nós temos desde que Cabral chegou aqui, né? Você resolve o efeito, mas não ataca a causa, infelizmente, né? E fica correndo atrás do problema o tempo todo. Mais ou menos por aí, eu acho, né? Eu acho que nesse aspecto aí, aproveitando, o deputado até tem razão. A segurança no estado de São Paulo deixa a desejar. E nós temos uma visão militar e não de inteligência e não de investimento social. O Uriel, como sempre, inteligente nas suas observações, nós somos obrigados a concordar com isso, né? Que a pátria educadora não investe em educação, não investe em segurança e quer que as coisas se resolvam sem nenhum tipo, né? Como se fosse uma mágica. Eu acho que nós precisamos investir muito mais aqui na educação e também não esquecer da segurança. O efetivo está desproporcional à população, né? E isto não só efetivo, mas equipamentos e atuar mais, ter um projeto de inteligência. Agora, isto só vai efetivamente melhorar se você tiver investimento social, que é o que vai efetivamente acabar com a criminalidade. Bom, falar em Guarujá, como é que anda o momento político, administrativo, econômico, turístico da Pérola do Atlântico? Bom, eu tenho passado vergonha hoje. Vergonha quando eu digo que eu sou do Guarujá e lá na Câmara dos Deputados todo mundo conhece o Guarujá, todos conhecem. É uma cidade que ninguém fala, nunca ouvi dizer, né? O Guarujá é conhecido. E eu acabei já me tornando conhecido como sendo deputado do Guarujá. E todos os dias vem alguém falar para mim alguma coisa. Poxa, mas eu vou vender o que eu tinha no Guarujá porque eu não quero mais. O Guarujá está muito perigoso. Não sei quem não vai mais para o Guarujá porque está com medo. Claro que isso me deixa chateado, né? Todo dia que eu ouço falar mal do Guarujá, aliás, se eu ouço falar mal de Santos, ouço falar mal de São Vicente, de Praia Grande, me dá uma tristeza, lógico. A gente está da nossa região, claro, diante de todos os estados do Brasil e todas as cidades. E aí você vê que a nossa está sempre maltratada, né? Jogada ao léu. O Guarujá está péssimo, né? Está uma vergonha a cidade do Guarujá. Eu fico triste. Eu fui esse fim de semana, por coincidência, fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Voltei de lá mais uma vez chateado, porque uma cidade no Mato Grosso do Sul, que não tem nem de perto a riqueza que nós temos por aqui, e muito melhor que o Guarujá, muito melhor. Aí assim por diante, toda cidade que eu vou visitar eu volto triste. Eu vejo que um monte de cidade no interior do estado de São Paulo está muito melhor que o litoral, muito mais bem tratada, muito mais bem cuidada, mas o Guarujá especialmente, infelizmente, está péssimo, né? A administração deixou a desejar em todos os sentidos na zeladoria, deixou a desejar na segurança pública. Eu, desde quando eu fui vereador, fui presidente da Câmara, falei milhares de vezes, prefeita, vamos
armar a guarda municipal. Prefeito, a guarda precisa ser armada para ter, no mínimo, respeito do cidadão. Não dá para um guarda municipal dar segurança para alguém de apito, com apito. Armada e treinada, né? Treinada, não, lógico. E ninguém ia falar aquela história, mas armar a guarda é perigoso. Mas ninguém ia chegar a dar uma arma para cada um e soltar eles lá na rua para se virarem. Tem que treinar aos poucos, em grupos que vão se preparando e vão entrando porque o cidadão quer sentir o guarda municipal na esquina, em pé, pronto para atender ele, dando aquela sensação de segurança. Né? Não é para deixar o guarda municipal no gabinete, entendeu? Não dá para deixar o guarda municipal guardado e a população solta. E o Guarujá tem outros problemas muito maiores, né? de problemas sociais que são gravíssimos, a gente sabe disso, e alguém tem que tomar uma atitude rápida. Eu tenho feito a minha parte todos os dias como deputado. Todos os dias eu peço verba para o Guarujá, eu arrumei dinheiro para o Santo Amaro agora de emendas parlamentares, 7 milhões para o Hospital Santo Amaro. Nunca o hospital recebeu uma emenda desse tamanho. Estou tentando fazer de tudo para melhorar. Quando é que vem esse dinheiro, deputado? Provavelmente até o final do ano. A presidenta Dilma também está, parece que, fazendo alguma contenção, vai diminuir um pouquinho os valores, mas garantiram para nós, na semana passada, que os deputados novos vão ter 8 milhões pelo menos. Então, se diminuir de 10 para 8, que o 10 era o total para 8, talvez a do Santo Amaro, que era 7, vai continuar 7, porque aí eu vou deixar de mandar para o esporte, para outra coisa, eu vou deixar no hospital, que eu posso escolher, tá certo? Claro que eu vou mandar para o hospital, porque a saúde precisa muito mais. Eu estou fazendo um esforço tremendo para abrir um hospital em Vicente de Carvalho, sem um tostão no dinheiro público. Quer dizer, tudo isso é para mudar a nossa cidade. Esse dinheiro, o hospital vai ser aberto e vai ser pelo menos 60% SUS, ou seja, vai ser um hospital filantrópico, tá certo? E muita gente começou a fazer ainda boatos, não vai ser mais, vai ser tudo particular, não vai ser particular. Conversei com o dono do hospital, que tem a certeza absoluta que vai ser filantrópico, e ele conseguiu dinheiro de doações, eu consegui através de vários empresários também doações. Quer dizer, vai acontecer, tem coisa para mudar no Guarujá, só que eu não sou prefeito, ninguém que eu possa ter um grupo próximo do prefeito para falar, prefeito, vamos por aqui, vamos por ali, e o prefeito top fazer junto, não existe isso hoje. Você não é prefeito hoje, mas pode vir a ser em 2017? Não, acho que não, eu estou fazendo um bom trabalho como deputado, tenho certeza absoluta, eu tenho feito um trabalho digno todos os dias. Se alguém quiser me acompanhar pela rede social, vai ver que eu todo dia tenho uma atividade nova, uma atividade séria, voltada para a região e bastante para o Guarujá também, para tentar mostrar que é possível mudar alguma coisa quando você tem uma boa representatividade. Mas eu sinto muita tristeza de ver poucas coisas que poderiam ser feitas imediatamente para a cidade e não são feitas. Eu consegui mandar para pagar semana passada o resto do dinheiro do estádio que estava preso desde a época da Copa, ninguém conseguia liberar esse dinheiro, eu fui lá e liberei. Eu fico até triste porque eu vejo a prefeita, hoje ela está em Brasília, por exemplo, a cidade está caindo aos pedaços, ela tinha que estar aqui na cidade. É uma pena isso. Não dá para um prefeito passar 3 dias por semana em Brasília. Não tem desculpa para isso, não tem desculpa. Ela tem que ficar na cidade, vendo os problemas da cidade. E eu estou lá em Brasília, ela me pede, eu faço. O que pedir para o Guarujá, eu faço. O que pedir para qualquer cidade do litoral, eu já avisei todos. Olha, eu fui visitar as câmaras municipais, fui visitar os prefeitos. Prefeito que fica perdendo tempo em Brasília, meu amigo, é porque não está querendo trabalhar demais aqui na cidade. Ou não quer ficar na cidade. Não é possível, não tem tanto o que fazer lá. Marca uma vez para visitar um ministério, tudo bem, precisa às vezes até lá, mas não precisa viver em Brasília e deixar a cidade perdida. Eu estou sofrendo isso todos os dias. Semana passada, eu sei que estou me estendendo aqui um pouquinho, mas só para lembrar, ela postou um negócio na internet, a prefeita, uma bobeira até, dizendo que estava lá falando sobre os marinheiros de recreio com o deputado Papa, e que esse assunto é muito importante para a região, porque a lei de 2007 tinha que ser aprovada. Falou abobrinha, postou abobrinha, porque não tinha nada a ver o assunto. Eu estou tratando desse assunto todas as semanas, diretamente com o sindicato aqui, dos marinheiros de recreio. Eles não querem aquela lei de 2007, eles querem uma lei nova, que nós apresentamos em conjunto com eles. Eles estudaram juntos a lei, para a gente apresentar. Quer dizer, todo mundo indo para uma conversa para postar na internet que está fazendo alguma coisa de importante e não estava fazendo nada de importante. Até eu alertei o Papa, mandei para ele na hora, Papa, não entra nessa porque é uma fria. Na hora mandei para ele a mensagem. Está errado, ela está te colocando numa situação errada aí. Não é por aí, não é verdade isso que está acontecendo. Quer dizer, cada um na sua. Prefeito vai cuidar da cidade, deputado faça a sua parte. E aí a população cobra e vê se está tendo resultado. É assim. Deputado, mais uma vez, parabéns pela naturalidade. Eu acho que, inclusive, tendo uma representação em nível federal
ao lado, na cidade, reside na cidade, que já passou pela Câmara Municipal, não tem cabimento ficar em Brasília mesmo, só gasta dinheiro do povo. Isso aí. Quer completar, Heraldo? Eu queria só saber do deputado, como é que ele encarou as críticas à sua aprovação a projetos polêmicos, como, por exemplo, a lei de terceirização? Bom, mais uma vez, como é que você vai achar que é proibido terceirizar os empregos, já que isso já acontece no país inteiro e acontecia de forma irregular, contratos que ficavam só na gaveta, gente que depois tinha que ir para a justiça para regularizar a situação. Para quê? Se existe a terceirização, ninguém vai tirar emprego de ninguém com a terceirização. Isso aí foi a CUT que plantou essa notícia na internet. Falaram mal de todos os deputados, tiraram foto, colocaram foto de todos os deputados em todos os lugares. Aqui no litoral votamos todos, os três, eu, o Papa e o Beto Mansur, votamos pela terceirização. Uma coisa natural, isso acontece aqui no Porto, acontece nas empresas de televisão, acontece em todas as empresas prestadoras de serviço. Muita gente precisa terceirizar para dar emprego, não é para tirar emprego de ninguém. Ninguém sai perdendo com isso. Esse negócio de atividade meio, atividade fim, que foi discutido o tempo todo, é uma loucura isso aí, porque o medo deles era simplesmente o sindicato perder o poder. A CUT ficou com medo porque ia perder dinheiro. Iam tirar um pouquinho do dinheiro deles, da força do sindicato. Que é esse que é o perigo, que ninguém tem espaço para contar como eles têm. Eles têm uma força na internet, em todo lugar, para xingar os outros, que é tremenda. Tem tempo para fazer isso, né? Tem tempo, porque eles estão pouco tempo trabalhando. Essa lei veio a regularizar, eu acho que o senhor votou, quem sou eu para dizer, mas eu acho que votou de acordo com os interesses do grande conjunto da sociedade que esperava isto. Regularizou uma situação de aproximadamente 12 milhões de trabalhadores. Isso. Muito bem. Nada além disso. Ione, temos mais participações? Temos sim, inclusive a participação da Andréia, da sexta-feira, para o Heraldo, que não deu tempo da gente finalizar. Pergunta, eu garanti aqui que o Heraldo ia responder hoje e promessa é dívida, né? Exatamente. A pergunta dela foi o seguinte: Andréa Palopoli. Quero saber se o Heraldo já confeccionou um coração para ação do coração ou se ele, como eu, prefere que fossem confeccionadas colchas de retalhos para abrandar o frio dos moradores de rua, principalmente neste inverno. Eu estou completamente de acordo com a Andréa, porque nessa primeira manifestação da ação do coração, na verdade foi o coração despedaçado. Foi uma ação que não deu uma gota de água para quem tem sede, uma gota de sangue para quem estava internado ou um pão para quem estava com fome. Foi um projeto pessoal para o cidadão aparecer, só isso. Paralisou a cidade e que era uma ação do coração para as pessoas se confraternizarem. Mas o que se viu lá foi um bando de mulheres se engalfinhando para pegar um coraçãozinho na praça, se estapeando. Então, realmente, é o coração despedaçado. Mas houve muita confraternização durante o período de preparação, enfim. Vamos olhar os dois lados do Heraldo José, por favor. Façamos então, como a Andréa diz, confeccionar um agasalho, uma coxa, para dar para quem tem frio, muito melhor. Você pode ir acrescentando do que um palhaço se aparecer por aí. E melhorando o evento, tá certo? Deputado Squassoni, prazer receber você, sucesso. Espero que volte mais vezes aqui para a gente continuar discutindo. Toda vez que me convidar, eu venho, pode ter certeza. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Squassoni. O Heraldo sempre com a gente, parceiro também, nosso comentarista habitual das segundas, a Ione também de segunda a sexta conosco, junto com você, não é? A partir da 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Final de semana, 2 edições, uma às 3 da tarde do sábado e outra às 5 da tarde do domingo. Obrigado. Tchau.